Tá a fim de saber todos os estilos de cabelo que vão bombar bastante para 2025, para já se preparar e escolher o seu corte, cara? Então se liga aí. Rapaziada, começando mais um videozinho clássico aqui pra vocês da Nude Man. Todo final de ano a gente começa a falar um pouquinho sobre o que tá por vir aí no ano seguinte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de cabelo. Pra gente começar com uma linha mais geral, é bastante difícil eu falar pra vocês um estilo de cabelo que vai estar bombando muito só num estilo só. Porque nos outros anos, né, aquele cabelo um pouquinho mais desconectado, um pouquinho menos certinho, tava bastante em alta e ficou assim por muitos anos. Hoje, tá muito diversificado os estilos que estão se mostrando aí mais em alta, então você vai ver aqui muitos cabelos que tem essa questão de desconexão, de não ficar muito certinho e tudo mais, mas também vão ter outros que vão estar realmente mais certinhos mesmo. Então, dependendo de qual que é o estilo que você tem de rosto e também a sua vibe de roupa, vai acabar combinando uma pegada talvez um pouco mais clássica que em outros anos não estava bombando tanto. Pra gente começar aqui então, falar um pouquinho sobre um corte que já estava bombando no ano passado e vai manter essa linha texturizada, que é o corte com fade texturizado curto. Que é basicamente ali você fazer o degradê, né? Pra quem não sabe, aquela maquininha raspada onde você faz a progressão de máquinas. Então, por exemplo, o cabelo começa na 0, vai indo pra 1 até chegar no disfarce no cabelo um pouco maior na parte de cima. E aí na parte de cima você utilizar um cabelo de curto pra médio texturizado. O que seria texturizado? É basicamente você pegar o seu cabelo e dar uma leve bagunçada nele, vamos dizer assim, com direção. Então, por exemplo, você vai fazer o cabelo um pouco mais pra frente, você dá uma bagunçada, você desconecta ali os fios para ele ficar ali ondulado e também com os fios menos certinhos e menos lisos, fechado? Claro que nesse estilo, um cabelo mais ondulado ou mais cacheado vai muito bem, porque naturalmente ele já é ali texturizado, então é só utilizar um hidratante, uma pomadinha de efeito leve para você manter ali numa posição que você quer. Já num cabelo mais liso, é legal que você realmente utilize uma fixação um pouquinho mais forte para conseguir dar uma amassada nele, ou uma boa dica é o pó modelador, né, que é aquele pozinho, que você consegue dar mais volume para ele e logo ele fica bastante texturizado. O corte César ou Caesar, ele é um estilo que está há bastante tempo em alta. Ele ficou um pouquinho mais em desuso no ano passado, mas volta muito forte para esse ano. Nada mais é que um cabelo curto e que na época ali os romanos usavam bastante, por isso corte César. Basicamente ele é um cabelo que você faz de novo ali um fade ou um degradê, e na parte de cima você joga o cabelo todo pra frente, mas em vez de ficar uma franja, você corta essa franja, então vai ficar só um comecinho da franja ali, e na parte do meio você deixa ele levemente um pouquinho maior para você conseguir fazer essa texturização. Então ele vai ficar talvez com um pouquinho mais para cima e caído na franja, só que cortada, sem cair na sua testa, como sempre, fazendo aquela texturização que a gente acabou de comentar. Um corte também que volta para esse ano, que é bastante clássico, é o corte pompador, cara. Que basicamente ele é um corte que ele tem um aspecto visual de onda. Então, se você estiver olhando a pessoa de perfil aqui, o topete vem mais alto e depois ele vem caindo até terminar de descer na sua nuca. Normalmente, o classicão mesmo é ele ficar certinho ali com a pomada de fixação um pouquinho mais forte. Agora, com essa pegada um pouquinho mais casual, ele vem numa pegada mais desconectada. Então você utiliza esse formato, ele vai manter esse formato ondulado, mas no meio disso, ao invés de o cabelo estar bem certinho, você pode desconectar ali o cabelo, pode dar uma ondulação para ele, dar uma desconectada, uma texturizada nele, mantendo esse formato de onda de subir e ir caindo. E os famosos mullets que a gente trocou uma ideia no ano passado vão continuar, só que numa variação, né? A gente viu ano passado que o mullet mais retrô estava bastante em alta, e aquele mullet um pouco maior. Você não sabe o que é mullet? É basicamente você manter aqui na região da nuca aquele cabelo que desce até o seu pescoço. Então a gente estava utilizando muitas variações de mullet. O que está bombando agora é um mullet um pouquinho mais disfarçado na maioria das vezes, onde você vai raspar aqui as laterais, vai manter essa faixa grande aqui na região da nuca, e ele vai ficar levemente caído. Não vai ser um mullet grandão, você não vai fazer uma voltinha com ele, nem vai cair tanto no seu pescoço. É realmente mais um detalhe. Na parte de cima você pode fazer muitas coisas, mas o que mais está bombando é esse volume mais médio, quase como se fosse um semi-moicano ali, onde você vai fazer aqui o degradê. Até o meu eu tinha feito aqui, eu vou no barbeiro semana que vem, então vou refazer ele. Então você faz o degradê, deixa um volume, e na parte de cima eu vou deixar um volume médio para fazer um topete, jogar para frente, como você preferir utilizar ali o seu estilo. Um outro corte muito legal que está bastante alto, dá para você brincar bastante dependendo do estilo do seu cabelo, é o undercut com bastante volume no topo, cara. Não tem um nome específico,
mas muita gente está fazendo essa pegada que é fazer o undercut, que é esse corte, um degradê, um fade, ou só realmente a cabeça mais raspada, tanto na região lateral quanto no começo da nuca, e aí bem na parte aqui do topo você deixa um volume grande. E aí vai depender muito do seu estilo de cabelo, do que você quer fazer. Se você tem um cabelo mais crespo, mais ondulado e mais cacheado, se você deixar ele grandão, pode só deixar ele solto, que ele vai abrir e vai ficar já com uma textura bastante legal. Se você tem um cabelo um pouco mais fino ou mais liso, eu falo pra vocês para fazer um corte um pouquinho mais curto no cabelo e aí dar uma bagunçadinha nele para ele ficar com esse volume. Se você deixar ele muito grande, vai acabar acontecendo que vai ficar um pouco estranho, porque ele vai subir e se seu cabelo for liso, ele vai cair. Então não vai ficar muito legal. Então utilize um cabelo um pouco mais curto, se você tiver o cabelo mais liso, dá uma bagunçada nele para fazer esse estilo. Se já tem um cabelo um pouco mais ali com estrutura, cacheado, ondulado ou até o crespo, já pode deixar ele um pouquinho maior, que vai ficar bastante legal, bastante ousado e é bastante casual, né? O corte afro natural também está bastante em alta, mas é que um Black Power, só que menos estruturado. Então, ao invés de ser aquele Black Power bonitinho, redondinho, perfeito, ele é um cabelo que ele vai ficar grande ali, vai ficar arredondado, só que ele vai ficar mais ao natural, então pode ficar mais caído. Cabelos crespos, um pouquinho ali mais caídos vai ficar legal, ou às vezes se você quiser fazer um nudred ou alguma coisa do tipo, vai ficar legal também. Se tem um cabelo também cacheadão, fica bem legal, que ele vai crescer arredondado, vai começar a cair nas pontas, então é legal que você mantenha ali uma hidratação muito boa nesses casos. Quanto mais longo é o seu cabelo, mais difícil é você manter a hidratação e manter o aspecto bonito dele, mas se você conseguir dar essa hidratação legal, esse aspecto bonito para ele, caidão ali, meio solto, fica muito legal e muito ousado também. Voltando a falar um pouquinho sobre os clássicos, o side part continua bastante alto, né? Ele é um dos clássicos que quase nunca sai, que basicamente ele é um cabelo ali desde a década de 80, 90, até 70, que o pessoal utilizava muito, que é você justamente fazer uma divisão. Então você faz uma divisão ali não certinha na lateral, mas um pouquinho mais para cima, divide bem o seu cabelo, joga um lado para um lado e o outro lado para o outro, fica naquela linha de divisória ali na diagonal. Antigamente o pessoal deixava ele super fixo, hoje tem essa maleabilidade que eu comentei lá no começo do vídeo. Então, dependendo do seu estilo, você pode fazer essa pegada realmente um pouquinho mais dura, mais ali fixada, ou você pode manter ele um pouquinho mais natural. O legal é para quem tem o cabelo crespo, para quem tem o cabelo mais ondulado, mesmo você deixando uma fixação mais forte para manter certinho essa divisão, ele ainda dá um aspecto ali diferente, não lisão ali, que na minha opinião fica bem legal. Se você tem o cabelo mais liso, você pode manter ele fixo, mas ainda dar uma leve bagunçadinha nele para ele não ficar perfeitamente liso, apesar de que, como eu comentei, de fato, esses cabelos clássicos estão bastante coringas e o pessoal tá meio que reusando uma releitura dele, mas mantendo as tradições ali de manter uma pegada mais fixa. Então você pode, dependendo do seu estilo, utilizar o que você preferir. Para quem já curte essa pegada mais casual, mais desalinhada, um cabelo um pouco mais comprido, o corte shag tá bastante em alta, cara. Basicamente ele é um corte com cabelo mais médio, só que ele tem uma estrutura um pouco mais específica, onde as laterais são compridas, mas são meio cortadas. Quando chega aqui na metade, ele dá uma leve cortadinha num desenho que vai descendo, quase como se fosse um semi-mullet ali, e a parte de trás é um pouquinho mais comprida que essa parte lateral. Então quando o cabelo fica mais caído, dá para ver exatamente essas diferenças de altura na lateral e na parte de trás aqui do cabelo. Para quem tem o cabelo mais ondulado ali, fica muito legal, porque de fato essas camadas que o cabelo já naturalmente dá, quando tá bem hidratadinho, bem legal, já fica muito bonito só de fazer o corte. Então, de fato, se você tem esse tipo de cabelo, com certeza é um estilo que vai bombar bastante para 2025 e, na minha opinião, é um dos meus preferidos. O flat top é um dos cortes que tá há anos aí bombando, porque ele é bastante coringa e vai permanecer para 2025 e é especialmente para os cabelos crespos. Basicamente, flat top você vai raspar nas laterais, pode fazer um undercut que é sem máquina ou aquele degradê, aquele fade, e na parte de cima você vai, como seu cabelo é bem estruturado, você vai deixar como se fosse ali quadradinho ele para cima, certinho. E aí tem vários tamanhos, você pode fazer ele pequenininho, pode deixar ele um pouco mais médio ou até ele um pouco mais comprido, mas o que mais está em alta é esse curto ou o médio, o mais compridão não tá tão em alta assim. E aí tem uma leve modernidade ali para esse ano, que basicamente é você não deixar ele 100% retinho. Se você tiver como, dar uma onduladinha nele na região de cima ou nas regiões laterais para ele não ficar exatamente perfeitinho, fica bem mais legal. O Messy Fringe também está bastante em alta, que basicamente é, pelo nome em inglês, né, a franja ali bagunçada ou confusa, vamos dizer assim.
Basicamente você vai fazer um cabelo ali mais médio, você pode até dar uma brincada se você preferir, utilizar um mullet junto, fazer um degradê, aí você pode escolher um estilo, e na parte da franja você pode jogar para um dos lados e realmente bagunçando bastante. Para quem já tem um cabelo ondulado fica bastante legal, mas se você tem um cabelo liso você também consegue fazer ali dando uma bagunçada, utilizando algum tipo de pomadinha ali, fica bastante interessante, até você fazer uma leve curvadinha ali na sua franja, na parte da ponta, para realmente parecer que tá meio bagunçada, que você não realmente direcionou ela certinho, mas como eu falei, direciona ela até com a pomadinha bem levinha para só manter, e aí você dá aquela bagunçada. Um outro clássico que nunca sai de moda é o Crew Cut, cara, que basicamente é o corte militar, onde você vai fazer ali uma progressão de máquina no degradê ou todo raspado, e na parte de cima ele também fica curto com uma máquina, pode ser 1, 2, 3, depende de como você corta a região lateral. E é isso, e aí você pode fazer algumas brincadeiras, deixar ele mais quadradinho, parecido entre aspas com um flat top, você pode, por exemplo, se você tiver um cabelo mais ondulado, deixar em vez de máquina 3 uma máquina 4, dar uma leve bagunçada só para dar uma texturinha diferente, mas o classicão mesmo é sem nada, realmente com a máquina um pouco mais curta, fica bem legal e cabe para qualquer rosto, para qualquer cabelo, realmente é um corte bem coringa. O Mohawk é outro corte que nunca sai de moda, faz uns 2 anos aí, que basicamente ele é como se fosse um moicano mais disfarçado, que pode ser conectado ali com o mullet que a gente comentou, porque basicamente o Mohawk ele é como se fosse um moicano, só que ao invés dele ser aquela faixa super curtinha aqui no meio da cabeça, você vai fazer o fade aqui nas laterais e a faixa do cabelo vai ser bem grossa, tanto aqui do começo até a região da nuca, fazendo um degradê só na região bem lateral aqui. E aí você não vai fazer ele pontudo, o volume é inteiro no cabelo, então não vai ser um cabelo muito alto, um cabelo já mais curto ou médio já fica bem legal, e aí você pode encaixar junto com esse Mohawk a finalização com o mullet atrás, por exemplo, que você já junta duas coisas que estão bastante em alta. O taper fade com cabelo cacheado ou crespo tá bastante em alta também, que basicamente é um cabelo que vai ter esse fade, só que é um fade bastante gradativo, que vai acabar só mais na região de cima do seu cabelo, e também a questão do cabelo em cima é que ele fica com um formato um pouco diferente, porque na região da nuca ele tem um leve corte, não necessariamente triangular, mas que ele fica um pouquinho mais alto e mais volumoso nessa região de cima da sua nuca, fazendo com que você tenha um volume diferente, um formato meio ali triangular, ou algumas vezes arredondado, depende de como você vai fazer a finalização e claro, como é o seu cabelo. Se for um cabelo mais crespo, você consegue exatamente definir o formato que você quer. Se é um cabelo um pouco mais cacheado, ele vai acabar ficando um pouquinho mais ali natural, fechado? Mas basicamente é um cabelo muito legal, tem um volume interessante, ele dá um formato para a cabeça diferente porque ele tem esse volume maior na nuca saindo junto com o cabelo em cima. Nosso último estilo é a trança, cara. Tá bem alta, ela continua bastante alta há bastante tempo, só que aí o que você tem que fazer para entrar aí para 2025 é fazer também um taper fade, entre aspas, com ela, que é basicamente você fazer esse degradê, onde você começa com a máquina bem zero, e ela vai progredindo muito curto, e aí realmente só começa a ficar com mais cabelo na região mais de cima. E aí, depois que você faz o taper fade na parte de cima, aí só aqui você realmente faz a trança. Pode ser tranças mais grossas, tranças mais finas, pode fazer um coque com a trança, e aí vai realmente depender de qual que é a sua pegada. Rapaziada, foi isso, dizia um pouquinho mais longo para mostrar muitas inspirações aí para vocês. Comenta qual que você mais gostou, qual cabelo que você está utilizando agora, qual que você vai escolher. Se tem algum outro estilo que você acha que vai bombar bastante, coloca aí também. Sempre legal que a gente troca essa ideia e aprenda todo mundo junto. Não necessariamente do que eu postei aqui, que a gente mostrou nas fotos, só isso que vai estar em alta. Eu peguei algumas inspirações, até se você quiser ainda mais dicas, fala no nosso blog, tem ainda mais detalhes, ainda mais cortes para você conseguir ver que vão bombar bastante para o ano que vem, fechado? Comenta, curte, compartilha aquela paradinha toda. E claro, segue nas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Newdman. Acesse nosso site para conhecer os melhores produtos máximos do mercado quando o assunto é cabelo e barba, fechado? Temos aqui nossos produtos da nossa linha, shampoo, balme, óleo para barba, tem nosso sabonete íntimo, sem contar, temos também nosso elixir para dentro de barba, nossa pomadinha para cabelo está voltando, ela estava fora de estoque, está voltando, e também temos o produtinho a mais aí que ainda é segredo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!